E aí galera, tudo bem? Esse vai ser o primeiro vídeo sobre circuitos elétricos que eu vou fazer. Eu estou pensando em fazer uma série cobrindo toda a parte teórica de circuitos elétricos. E a gente vai começar com alguns conceitos de grandezas elétricas. E a primeira grandeza, e uma das mais importantes, é a carga elétrica. Para começar a falar de carga elétrica, a gente tem que falar um pouco sobre a estrutura da matéria. E a partir daí entender o que é a carga elétrica, né, e o que ela provoca dentro dos materiais. Todo mundo sabe que qualquer material é composto de átomos e que esses átomos são compostos por um núcleo cheio de prótons e nêutrons e uma nuvem eletrônica onde estão os elétrons. Além disso, sabemos que em um átomo o número de elétrons e o número de prótons é igual, né? Essas partículas, né, os prótons e os elétrons, também são denominados como portadores de carga elétrica, né? Sendo que, por convenção, né, a pessoa escolheu isso muito tempo atrás, determinou-se que os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa. Normalmente, um material qualquer, né, ele é constituído por muitos átomos, zilhões de átomos. E todos os átomos possuem o mesmo número de elétrons e de prótons. Com isso, o próprio material tem uma quantidade igual de prótons e de elétrons. Ou seja, a carga total que ele possui, né, é nula. Então ele é um elemento neutro, porque a quantidade de portadores de carga positiva e a quantidade de portadores de carga negativa é igual. No entanto, né, em algumas situações, os materiais podem perder ou adquirir elétrons para outros materiais, seja por indução, seja por contato, né? Tem várias situações que isso pode acontecer. E isso desequilibra as quantidades de elétrons e de prótons que aquele material tem. Com isso, esses materiais podem adquirir carga total negativa, quando ele tem mais elétrons do que prótons, ou carga total positiva, quando ele tem mais prótons do que elétrons, né? Tá, Thiago, e daí? O interessante é que esses materiais eletricamente carregados, eles interagem entre si produzindo uma força elétrica. E essa força pode ser de atração, caso a polaridade dessas cargas seja oposta, né? Ou de repulsão, caso a polaridade dessas cargas seja igual, né? Aquele velho ditado, né? Os opostos se atraem. Isso serve também para a eletricidade. Interessante também falar que a intensidade dessa força depende de uma série de fatores, e entre eles o valor dessas cargas. Ou seja, quanto maior for a carga de um dos corpos, ou a carga dos dois corpos, maior vai ser essa força de atração e de repulsão. E é exatamente essa interação entre as cargas, os efeitos do seu movimento, que dá origem a todas as grandezas elétricas e os fenômenos observados no eletromagnetismo. E, consequentemente, é o que dá origem as grandezas e os fenômenos que a gente observa em circuitos elétricos. Porque os circuitos elétricos são, na verdade, uma simplificação, né, do eletromagnetismo. Por isso que o conceito de carga elétrica é tão importante, né? Agora, resumindo isso tudo, o que é importante de lembrar? A carga elétrica de um material, na verdade, ele mede qual que é a diferença entre os prótons e elétrons daquele material. Sendo que se ele estiver neutro, significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? Na verdade, ele está medindo o excesso de um portador de carga em relação ao outro. A unidade de carga que a gente tem no sistema internacional é o Coulomb. No entanto, como um material qualquer tem uma quantidade absurda de prótons e de elétrons, né, na ordem de 10 a 23 átomos por centímetros cúbicos, aí você imagina quantos elétrons e prótons pode ter nesse material. Com isso, né, a carga de um elétron, de um próton, na verdade, é muito pequena em relação ao Coulomb. Por definição, a carga de um próton, por exemplo, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E do elétron é a mesma carga, só que com a polaridade contrária, né? Então, com esse conceito, a gente já pode definir algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala que um material tem uma carga de 2 coulombs, isso significa, na verdade, que ele tem 1,25 vezes 10 a 19 prótons a mais do que os elétrons. É muita coisa, né? E agora, quando a gente tem, por exemplo, um corpo com uma carga de menos 2 milicoulombs, isso significa que ele tem um excesso de elétrons igual a 1,25 vezes 10 a 16 elétrons. E assim por diante. Então a gente pode sempre atrelar a carga de um material à quantidade do excesso, né, da diferença entre prótons e elétrons que aquele material tem, eventualmente, num determinado instante de tempo. Agora, Thiago, só me chama a atenção uma coisa. E esse Mzinho que você colocou aqui na frente do Coulomb, o que isso significa? Bom, esse M aqui, é o milli, na verdade ele é chamado de prefixo numérico. E, normalmente nos cursos técnicos de eletrônica, engenharia eletrônica e elétrica, né, a gente lida com grandezas muito diferentes, né? A gente trabalha com grandezas na ordem de 10 a menos 6, na mesma hora com grandezas na ordem de 10 a 6.
E aí, para a gente não ter que ficar escrevendo números muito grandes, a gente acaba utilizando esses prefixos. Então é importante lembrar. Então aqui está uma tabelinha desses prefixos, né, do giga até o pico, que a gente utiliza mais em eletrônica e elétrica. E aí fica para vocês lembrarem. Então basicamente quando vocês verem lá 1 microcoulomb, significa 10 a menos 6 coulombs, por exemplo. Tá bom? Então galera, é isso aí. Essa é a primeira aula então sobre circuitos elétricos. Se vocês gostarem, por favor, dá um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal e visitem lá para ter acesso a outros vídeos sobre circuitos elétricos, eletrônica analógica e outros conteúdos desse tipo aí. Um grande abraço, até a próxima.